presença de Deus e queremos que o Espírito de Deus possa dirigir esse tempo precioso que nós estamos entrando agora. Queria cumprimentar cada pessoa que está chegando, seja muito abençoada, que Deus venha estar cuidando da sua casa, da sua família, de todas as coisas. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui e pedimos que, através desse tempo precioso que nós vamos estar na presença de Deus, Deus venha estar enriquecendo a sua vida e abençoando a sua família e tudo aquilo que você tem clamado a Deus nessa hora. E tem pedido, Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Que verdadeiramente você possa estar recebendo aquilo que Deus tem prometido para a sua vida nessa hora. Amém? Eu gostaria de falar de um assunto muito importante que nós sempre vamos ter que estar vigiando. Constantemente precisamos de olhar diante de Deus e tratar com a nossa vida. Por quê? Porque nós somos movidos pelas nossas emoções. E existem pessoas que nos abalam, situações e atitudes de determinadas pessoas nos abalam também. E nós temos sonhos, temos objetivos. Muitas vezes pessoas impedem com que esses objetivos sejam cumpridos. Ou nós geramos amizades, geramos relacionamento com as pessoas. E estes relacionamentos eu preciso de passar pelo sangue de Jesus. Porque nós podemos ter um relacionamento sadio e este relacionamento vai nos levar diante da presença de Deus. Ou também nós podemos ter um relacionamento que não é absolutamente sadio para a nossa vida. Tem pessoas que são traumatizadas. E pessoas traumatizadas são pessoas que muitas vezes, quando se relacionam com outras pessoas, elas se sentem inferiores às outras pessoas. E esse sentimento de inferioridade que elas têm com as outras pessoas podem provocar reações. E às vezes a pessoa tem uma tendência natural de depreciar a outra, de humilhar a outra, ou de uma forma até hábil e sábia, de levar a outra pessoa a um estado de tristeza, de mágoa, de dor. Por quê? Porque ela traz dentro de si uma revolta e ela descarrega essa revolta com um tipo de violência subjetiva, né? Então, nós precisamos saber que nós necessitamos, como ser humano, viver em sociedade. Nós precisamos ter relacionamento com outras pessoas. Isso é extremamente importante para as nossas vidas. E por isso, nós precisamos formar laços de alma. E esses laços que nós podemos gerar, esses laços precisam de ser sadios. Eu preciso de formar alianças que vão fazer bem para a minha vida, né? Então, existem pessoas que têm tipos de relacionamento com o mal. Uma pessoa pode estar ligada a um tipo de entidade do mal, específicas, entidades até demoníacas. E quando uma pessoa tem esse tipo de entidade, e eu sou uma pessoa que conheço a Jesus, eu tenho que saber que eu vou precisar de me preocupar muito mais. Por quê? Dependendo da forma que essa pessoa se relacionar comigo e ela gerar um sentimento no meu coração, eu posso abrir o meu coração e eu posso receber alguma coisa ruim que essa pessoa vai me passar.
preciso de ser uma pessoa extremamente fiel a Deus e ter uma aliança com Deus acima do que de qualquer outra coisa. Nem pessoas, nem relacionamentos de patrão, ou chefe, né? Ou pessoas iguais que trabalham junto comigo. Mas a aliança mais delicada e de forma que atrapalha mais é a aliança familiar. A aliança familiar, ela vai se tornar uma bênção para a minha vida. Mas a aliança familiar pode ser através desta aliança familiar que eu posso também deixar de buscar a Deus e de confiar na presença de Deus. Então, vamos entender. Nós, seres humanos, fomos chamados por Deus para gerar relacionamento. E nós estamos lidando com isso desde o nosso nascimento. A pessoa mais importante quando nós nascemos é a mamãe, depois o papai. E nós precisamos de sentirmos amados, seguros, protegidos. E muitas vezes os nossos papais, né, tiveram traumas, feridas. Imagina uma mulher que ela tem uma família, ela é até casada legalmente com um homem, e este homem é violento, e este homem não trabalha direito e não traz o recurso necessário para dentro de casa. E ela vive uma vida difícil na sua família. E aí, o que acontece? Ela se engravida e ela passa na gravidez por traumas e por dores e conflitos emocionais. Ela passa a ter medos muito grandes dentro do seu coração. Medo do que vai acontecer quando a criança for gerada. Ela pode chegar e pensar no momento assim, imagina, eu não poderia ter esse filho, eu preferia perder esse filho, e ela pode até tentar e pensar em abortar a criança, ela pode desistir. Este relacionamento, este homem pode ser violento, pode bater nela, no momento que essa criança está sendo gerada. E essa criança vai passar por muitos sentimentos, porque todas as emoções que uma mãe tem no ventre, quando a criança está no ventre, a criança tem todos os sentimentos que a mãe tem, e ela sente como se ela fosse, as emoções fossem dela. E essa criança vivendo esse tumulto, falta de dinheiro, briga, né, desrespeito e todos os tipos de situações, quando essa criança nasce, ela já nasce marcada. Ela já tem um sentimento de rejeição. E aí ela já nasceu num nível de aprisionamento. É necessário que haja uma cura nessa criança. E depois a mãe continua com os conflitos e ela continua passando por todas aquelas situações. A criança vai crescendo e vê o pai não trata como deveria. E às vezes ela não alcança tudo o que ela queria e ela faz comparação com as outras crianças de outras famílias. E as outras crianças ganham presentes e ela não ganha o presente como que ela gostaria de ganhar. E ela passa por tantas e tantas e tantas situações. Aí essa criança vai procurar suprir essas necessidades. E ela vai procurar suprir essas necessidades de inúmeras formas. Ela vai procurar suprir essas necessidades com outras pessoas. E de repente ela encontra pessoas que a ferem também, que a maltratam. E ela pode se tornar uma pessoa passiva ou uma pessoa revoltada e que se defende o tempo todo e na verdade ela então ataca as outras pessoas. Nós sabemos que todos os conflitos que nós passamos na nossa história vão ter consequências na nossa vida adulta. E para isso
Por causa disso, nós precisamos de conhecer a Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário e ele morreu em primeiro lugar pelos meus pecados e pelos pecados de cada um. Ele veio também não só por causa dos pecados, mas para curar-nos das nossas feridas. Ele levou sobre si as nossas dores e tudo aquilo que nos afligia, para nos trazer uma vida abençoada. E muitas vezes nós sabemos que nós passamos por situações, e essas situações que marcam profundamente, impedem muitas vezes de nós continuarmos a lutar e a buscar uma vida nova. Eu vejo que se não for a Jesus Cristo no nosso coração, a gente não consegue viver uma vida sadia nessa terra. Porque todos passamos por relacionamentos, e esses relacionamentos geram conflitos, geram brigas, geram situações. Existem pessoas também que elas podem, através das suas palavras, provocarem bruxaria e feitiçarias para a minha vida. Não necessariamente eu preciso de que tenham realizado para mim um trabalho de bruxaria e de feitiçaria. Não necessariamente. Muitas vezes, palavras malditas e coisas lançadas contra a minha própria vida podem surtir efeito de mudar a minha história e as minhas atitudes. Por isso, nós precisamos de estarmos em Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário e ele nos convida para nos trazer a eternidade. E para isso eu falo com você que você necessitaria de ter uma experiência pessoal com Jesus. Jesus, ele quer entrar no nosso coração e depois que ele nos der a eternidade, o nosso nome vai ser escrito no livro da vida, eu me tornarei uma nova criatura. Ali, depois dessa caminhada, eu vou necessitar, sabe de quê? De passar por um processo de cura emocional, de todo o histórico, desde o ventre, minha infância, todas as coisas que eu passei, para eu conseguir ficar livre e conseguir viver uma vida sadia, comum, normal. Então, o homem foi criado à imagem de Deus. A maior conquista do inimigo é enganar o homem e fazer com que o homem possa se tornar um homem escravo dele próprio, das trevas. Agora, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Lúcifer, o diabo Lúcifer, antes ele era um anjo de luz, ele desejou ser igual a Deus e ele diz assim: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. O maior desejo de Lúcifer era ser o quê? Semelhante ao Altíssimo. E aí Deus pega e cria um ser à sua imagem e à sua semelhança. Então, nós fomos criados exatamente do jeito que Lúcifer gostaria que ele fosse. Mas eles não eram, os anjos não são imagem e semelhança. Os anjos são seres inspirados por Deus, criados por Deus, mas que não têm as habilidades que o ser humano possui. E isso provoca em Lúcifer um ódio muito grande. Um ódio porque uma pessoa, quando ela está revoltada, ela é vingativa. Então, o desejo das trevas, o desejo de Satanás, Lúcifer e Satanás, é atingir o homem. E atingindo o homem, ele se satisfaz. E ele quer que o homem fique debaixo dele. Mas Jesus veio para restaurar, restituir
a nossa vida e nos dá uma nova capacitação para viver uma vida tranquila. Eu quero dizer, quem deve ser exaltado é o nome de Jesus, não as trevas. Mas eu não consigo adorar Jesus e viver uma vida de adoração com Jesus se eu não estiver curado. Se eu for uma pessoa com dureza, triste, amargurada, vingativa, eu não conseguirei adorar a Deus, porque o meu coração precisa de ser puro. Eu vou fazer uma pergunta. Você tem relacionamentos? E às vezes você tá, às vezes até com uma criança e tudo dentro de casa. E a criança fez uma coisa errada ou nem fez uma coisa errada e vem um sentimento. Ai, que raiva, eu vou dar um tapa nela. Que ódio dessa criança. Significa que existe alguma coisa escondida de maldade no seu coração. Nós temos que ver, alguma vez você teve um sentimento de atacar alguém e de inferiorizar ou desprezar ou humilhar uma pessoa? Significa que isso tem escondido dentro de nós um sentimento de maldade, às vezes uma criança ela não tem culpa nenhuma, e você sente uma necessidade de atacar com uma raiva. Por quê? Porque tem escondido, você não pode ter nenhum sentimento de maldade por ninguém, independente do que a pessoa fizer, se for algo bom ou ruim, não importa. Então, vamos ter entendimento que Jesus quer de nós, que nós andemos no Espírito e que nós andemos segundo a vontade de Deus. O que Satanás quer? Ele quer desmoralizar a nossa alma, ele quer atingir as nossas emoções, porque se nós estivermos machucados e feridos, nós não teremos capacidade de andar no Espírito e não teremos capacidade de ouvir a voz de Deus. Então, nós somos ensinados a andar segundo as nossas emoções. E tudo o que há dentro de nós grita por um socorro, por algo que vai nos tirar dessa situação. E às vezes a nossa atitude é maldade ou vingança. Nós não somos ensinados a andar segundo a nossa fé, segundo o Espírito de Deus e aquilo que o Senhor nos revela e nos mostra.